Olá, galerinha do mal, aqui é a HK Gil. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço adulto e respeitoso pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo. Antes da gente começar, eu queria fazer um convite pra vocês, porque a gente tá jogando uma mesa de RPG todos os domingos e tá muito divertido. Até porque a gente tá construindo essa história junto com vocês. Então quem perdeu a primeira sessão não precisa se preocupar nem achar que chegou tarde, porque o VOD completo tá disponível lá na Kiki. Além disso, no começo da próxima sessão, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu, então ainda dá pra entrar nessa aventura e acompanhar tranquilamente. Eu vou lançar essa magia, minha terra, minha vida. Você escolhe uma porção da terra, E talvez isso combine mais com o tema desse vídeo do que parece. Até porque tanto no RPG quanto na vida real, chega depois não significa que você perdeu a história inteira. Nem todo mundo começa ao mesmo tempo, no mesmo lugar, encontra seu caminho rápido ou não sabe desde cedo qual papel quer ocupar. Existe uma ideia muito comum de que a vida devia seguir uma sequência previsível. Primeiro a pessoa estuda, depois encontra uma profissão, depois alcança estabilidade, constrói relacionamento e em algum momento finalmente entende quem é. O problema é que quando isso não acontece dentro do prazo imaginado, surge aquela sensação de fracasso. A pessoa começa a acreditar que ela tá atrasada, que desperdiçou tempo ou que já ficou até velha demais para começar de novo. O RPG mostra como essa expectativa é equivocada. Quando uma campanha começa, o jogador ele pode criar uma ficha detalhada, escolher a classe, distribuir atributo e imaginar o futuro do personagem. Mas mesmo assim, nenhuma dessas escolhas vai garantir que a história vai acontecer como planejado. O grupo pode perder uma batalha, confiar no NPC errado, fracassar em uma missão ou descobrir que o caminho escolhido só não combina com aquilo que o personagem se tornou. E isso não significa que a campanha acabou, só significa que aquela história mudou. Só que na vida a gente trata qualquer desvio como uma prova de incompetência. Se a profissão não deu certo, a gente já considera que os anos anteriores foram desperdiçados. Se o relacionamento terminou, a gente imagina que todo o tempo investido perdeu o valor. Se o projeto fracassou, parece que a gente volta ao início. E essa interpretação ignora que experiência não desaparece só porque o resultado final foi diferente do esperado. Numa mesa de RPG, uma missão fracassada ainda pode produzir conhecimento, alianças, consequências, desenvolvimento e XP. O grupo talvez não vai conseguir aquele tesouro, mas ele descobre informações importantes. O personagem ele pode perder uma luta, mas entender seus limites. Uma decisão ruim pode revelar algo que nenhuma vitória ia mostrar. Na vida também existe esse tipo de progresso, mas nem sempre ele vai ser visível. Por exemplo, descobrir que uma carreira não serve pra você é uma forma de conhecimento. Perceber que certos ambientes fazem mal também é aprendizado. Compreender que uma expectativa antiga não representa mais aquilo que você deseja também é crescimento. O maior problema é que a gente acostuma a reconhecer como progresso só aquilo que pode ser exibido, como dinheiro, emprego, diploma, relacionamento, patrimônio ou reconhecimento. E tudo que não produz uma recompensa concreta parece perda de tempo. Mas aprender quais caminhos não seguir também reduz a distância até uma vida mais coerente. Outra coisa que acontece e que é comum é comparar campanhas completamente diferentes. Existem algumas pessoas que descobrem o que querem fazer e conseguem seguir esse caminho durante muitos anos. E isso realmente é admirável, mas também não é regra da vida. Só que também existem pessoas que encontram a vocação na adolescência, como também existem pessoas que só encontram seus interesses nos 30, 40 ou 50 anos. E essas pessoas não são inferiores, elas só tiveram trajetórias diferentes.
No RPG, por exemplo, ninguém espera que os personagens com histórias, atributos, recursos e desafios distintos avancem da mesma maneira. Um personagem pode começar com uma família poderosa, treinamento ou equipamentos. Já outro pode começar a campanha sem dinheiro, aliados ou qualquer segurança. Mesmo quando os dois possuem o mesmo nível, as experiências deles não são equivalentes. Só que na vida real, por algum motivo, a gente ignora essa diferença. A gente compara pessoas que receberam apoio familiar, que teve tempo para experimentar e que teve contatos, estrutura e estabilidade com quem precisava sobreviver sozinho, resolver problemas financeiros ou que gastou boa parte da juventude tentando só não desmoronar. E depois tem a exigência de que todo mundo chegue no mesmo lugar na mesma idade. Por isso que aquela frase, eu tô velho demais, quase sempre esconde uma comparação injusta. Ela não significa necessariamente que a pessoa perdeu uma oportunidade real. Muitas vezes só significa que ela percebeu que outras pessoas começaram antes, ou receberam condições melhores, ou encontraram rapidamente algo que levou mais tempo para aparecer na própria vida. Idade não é nível. Uma pessoa pode ter vivido muitos anos sem ter tido liberdade real para escolher. Ela pode ter seguido uma profissão por pressão familiar, permanecido num relacionamento por medo, ou mantido uma vida inteira só para não decepcionar os outros. Só que quando finalmente ela percebe que quer mudar, ela não tá começando do zero, ela tá começando com experiência. Porque recomeçar não apaga tudo que veio antes. No RPG, um personagem que muda de objetivo, ele não perde automaticamente suas habilidades, sua história ou as consequências do que viveu. Da mesma forma de que quem muda de carreira leva consigo diploma, conhecimento, contatos, maturidade e uma percepção muito mais clara sobre aquilo que aceita ou rejeita. Mesmo uma experiência ruim, ela pode oferecer recursos para a próxima escolha. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que também existe uma diferença entre tá perdido e tá parado. Tá perdido significa que você não sabe qual caminho você quer seguir. Agora, tá parado significa que você recusa qualquer movimento enquanto espera por uma certeza absoluta. Muitas pessoas passam anos esperando descobrir sua verdadeira vocação antes mesmo de tentar qualquer coisa. E isso acontece porque ela quer ter certeza de que a escolha tá correta, de que o esforço vai dar resultado e que não vai haver arrependimento. Só que essa garantia não existe. Nenhum jogador começa uma boa campanha sabendo exatamente quem o personagem vai ser no final. Porque a identidade dele ela vai sendo construída pelas decisões, conflitos, perdas e relações que surgem ao longo da história. O personagem não precisa estar pronto antes da primeira sessão. Ele se desenvolve porque a campanha acontece. Na vida real, a pessoa também não precisa descobrir uma versão definitiva de si, mesmo antes de começar. Muitas vezes ela só entende o que ela quer depois de experimentar, errar, abandonar planos e escolher de novo. Se encontrar não é localizar uma resposta que estava escondida dentro de você. É construir uma resposta com o que você vive. E isso também explica porque o fracasso pode ser tão importante. Não porque todo sofrimento seja necessário, ou porque toda derrota vai esconder uma recompensa. Tem fracassos que só machucam, causam prejuízo e tiram oportunidades. Romantizar isso seria muito desonesto. A importância do fracasso está no fato de que ele não possui autoridade para decidir o restante da história. Uma rolagem ruim pode destruir um plano, mas não define todas as rolagens seguintes. Uma derrota pode mudar a direção da campanha, mas não elimina a possibilidade de novas decisões. O que aconteceu limita algumas opções, mas abre outras e obriga o personagem a lidar com uma realidade diferente. E é assim que a vida funciona. Você não vai controlar todas as condições em que nasceu, todas as oportunidades que aparecem, todas as pessoas que encontra ou todos os resultados das suas tentativas. Até porque existem injustiças, acidentes, limitações e acontecimentos que não dependem do seu esforço. O esforço, ele não garante vitória. Ele só aumenta as suas possibilidades. Aceitar isso não significa se tornar passivo. Significa abandonar a fantasia de que todo fracasso é prova de incapacidade. Uma pessoa pode tomar uma decisão razoável e ainda assim enfrentar um resultado ruim. Como ela pode também se preparar e perder, pode insistir e descobrir que aquele caminho não funciona. O valor da pessoa não pode depender de uma única rolagem. Talvez a principal lição do RPG seja justamente essa. A história não é interessante porque tudo acontece conforme planejado. Ela se torna importante porque os personagens precisam responder ao que deu errado. Achar que fracassou na vida não significa necessariamente que você ficou para trás. Pode significar que você tentou, que você descobriu um limite, que uma escolha antiga deixou de fazer sentido, ou que você finalmente percebeu que estava seguindo uma campanha escrita por outras pessoas. Enquanto ainda existe possibilidade de escolha, ainda existe história.
Você pode não ter encontrado sua classe, seu grupo ou sua missão principal. Pode olhar para as outras pessoas e sentir que todas já avançaram enquanto você continua tentando compreender o mapa. E isso não significa que você chegou tarde. Significa só que a sua campanha ainda está sendo construída. Se você gostar do vídeo, deixa o like e aperta o botão de hype se ele estiver disponível e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso.